Quem nunca sonhou em ficar milionário com criptomoedas, né? É um pensamento que mexe com muita gente. E olha, nesta análise, a gente vai mergulhar na história real de alguém que teve não uma, mas duas chances de virar multimilionário. E, por ironia do destino, viu essas oportunidades escaparem. Pois é, essa é uma história sobre como duas oportunidades assim inacreditáveis no mundo das criptos foram perdidas. Mas o mais importante aqui não é nem o e se, é entender o que dá para aprender com essa experiência, sabe? Transformar o que poderia ser só arrependimento em uma baita sabedoria. A primeira chance que foi por água abaixo envolvia Ethereum. Era uma grana que poderia ter sido acumulada com uma operação de mineração. Mas, no fim, a realidade bateu na porta. A necessidade de pagar as contas do dia a dia falou mais alto. E a segunda chance? Bom, essa na verdade aconteceu antes e foi com Bitcoin. O mais bizarro é que o valor que escapou foi praticamente o mesmo. Então tá, vamos mergulhar de cabeça para entender como é que isso aconteceu. A nossa história começa lá em 2017 com uma operação de mineração de cripto. Só que ela não nasceu de um hobby ou de um dinheiro que estava sobrando, mas sim de pura necessidade. A pessoa no centro dessa história tinha acabado de perder o emprego. Então entende, a mineração não era um projetinho paralelo, não era um bico. Era literalmente a única fonte de renda da família. Pagava tudo, o aluguel, a escola, o supermercado, a vida, né? E olha, no auge do boom de 2017, o negócio estava dando um lucro ótimo. O problema foi quando o mercado virou, no crash de 2018. A rentabilidade foi lá para baixo. Chegou num ponto em que o que entrava de dinheiro não pagava nem a conta de luz, que era altíssima. Aí não teve jeito, teve que parar tudo. Agora vamos fazer um exercício de imaginação aqui. E se o cenário fosse outro, hein? Pensa só, e se existisse um outro emprego para cobrir as despesas? Ou, sei lá, energia solar para zerar o custo da eletricidade? Que fortuna teria sido construída? A operação estava minerando a mais ou menos 0,1 Ethereum por dia. Se esse ritmo fosse mantido por 4 anos, que foi até quando as placas de vídeo de 4 GB aguentaram o tranco, lá para o fim de 2020, o total acumulado teria sido de 146 ETH. E agora, a parte que dói. Quanto isso valeria, no pico do mercado em 2021, esses 146 ETH teriam valido mais de 3 milhões de reais. É isso mesmo, uma fortuna multimilionária que escapou por entre os dedos. Mas acredite se quiser, essa história da mineração não foi o primeiro quase dessa pessoa. Teve uma antes. Para entender essa, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, lá para 2011. Aconteceu o seguinte, em 2011 ele comprou 10 bitcoins. O preço? Apenas $1 cada um. O mercado deu aquela disparada, chegou a $24 e depois caiu um pouco. Naquele momento ele vendeu tudo por $10 cada para garantir o lucro. Na hora a sensação foi de gênio, sabe? De ter feito a jogada certa. Essa frase aqui é o retrato perfeito da psicologia do investidor em ação. Aquele medo de perder o que já foi ganho, sabe? Uma ansiedade que levou a uma venda que, olhando para trás, foi muito, muito cedo. E o resultado, aqueles 10 bitcoins que foram vendidos por $100 no total, no pico de 2021, valeriam cerca de $600 mil. Convertendo, a gente está falando de mais de 3,2 milhões de reais. De novo. Então, chegamos ao ponto principal. Entender por que essas decisões foram tomadas e, principalmente, o que dá para aprender com isso. Porque olhar para trás com o gráfico pronto na tela é fácil, né? O difícil é tomar a decisão no calor do momento, com a pressão da vida real. E essas experiências todas deixam algumas lições bem claras. A pressão financeira te força a pensar no curto prazo. Não tem jeito. Por outro lado, ter uma vida financeira mais estável, mais diversificada, te dá a tranquilidade que você precisa para segurar um investimento para o longo prazo. E aqui a gente vê com clareza a evolução da estratégia. A mudança de uma abordagem de tudo ou nada por uma bem mais madura, mais calculada. Em vez de vender tudo de uma vez, a ideia agora é realizar lucros aos poucos, mas sem sair do jogo completamente. Todas essas lições, que foram bem dolorosas, mas muito valiosas, acabaram moldando uma abordagem completamente nova para investir em cripto hoje em dia. A abordagem atual é toda construída em cima de estabilidade. Ao criar outras fontes de renda, como um canal no YouTube, por exemplo, fica viável fazer aportes pequenos e constantes em ativos de qualidade. E o melhor, sem aquela pressão de precisar vender tudo para pagar as contas do mês. No fim, essa história toda deixa no ar uma pergunta fundamental sobre o que realmente constrói riqueza com o passar do tempo.
É uma reflexão sobre a nossa própria filosofia de investimento e sobre o peso gigantesco que a paciência tem nesse jogo.